Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Coríntios. Nós estamos numa série expositiva. Com expositiva eu quero dizer que nós olhamos o sentido do texto, extraímos do texto aquilo que o autor quer dizer. Nós estamos fazendo exposição, como é o nosso costume, versos por versos, versículo por versículo. Nós terminamos 1 de Pedro, 2 de Pedro, e nós trabalhamos aqui na nossa igreja uma carta inteira e versos por versos. Semana passada nós analisamos versos 4 até o versículo de número 9, e agora nós iremos meditar dos versos 10 até o versículo 17. Vocês sabem que na introdução que eu fiz aos Coríntios, que foi o panorama na carta de Paulo aos Coríntios, nós vimos inclusive os blocos dentro da carta aos Coríntios, os assuntos que Paulo trata na carta. Nós fizemos um voo panorâmico no primeiro dia, para ver a introdução, e nós vimos que Paulo escreveu essa carta aos Coríntios porque ele tomou conhecimento de diversos tipos de problemas, irmãos, que estavam ocorrendo na igreja. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente complicada, irmãos. Não é à toa que nós estamos dando o nome dessa série de uma igreja que saiu dos trilhos, como lidar com uma comunidade problemática. Por quê? Paulo tomou conhecimento de que a igreja de Coríntios estavam problemas correlacionados a membros que faziam acepção um do outro, problemas de membros se embriagando na Santa Ceia, membros que, na verdade, formaram vários partidos, facções dentro da igreja, se dividindo em 4 grupos, que nós vamos estudar hoje à noite. Tinham problemas de ponto de vista diferentes, e não era ponto de vista diferente naquilo que é essencial, porque naquilo que é essencial nós devemos pensar igualmente, mas era ponto de vista em coisas secundárias. Paulo foi tratar, por exemplo, visão conflitantes em relação a divórcio, a casamento, envolvendo também comida sacrificada. Havia uma grande discussão também dentro da igreja dos Coríntios, problemas relacionados ao culto, à ordem de culto, porque na verdade era uma grande bagunça. E dentre essas discussões em relação à ordem de culto, estava relacionado especialmente com o papel das mulheres dentro do culto, que envolvia o uso do véu, que depois nós vamos chegar lá na frente, uma vestimenta que era o véu, simbolismo muito importante para o Oriente. A ceia do Senhor também tinha se tornado uma bagunça, a questão das participação dos dons. Então, a igreja de Corinto era uma fonte de discórdia ali dentro. Problemas relacionados na área sexual também. Enfim, uma igreja que, se nós achamos que as igrejas são complicadas, meu amigo, a igreja de Corinto era complicada. Eu, particularmente, não queria congregar na igreja de Corinto, porque era uma igreja que, de fato, irmãos, tinha saído fora dos trilhos. Uma igreja extremamente complicada. Aliás, registrada no Novo Testamento, não existe outra igreja tão complicada quanto a igreja de Corinto. E aí eu quero retomar o que eu disse no primeiro dia e na segunda pregação. Nem sempre uma igreja problemática, o problema vem do pastor. Porque Corinto tinha o maior teólogo, o maior plantador de igreja, o maior pastor, o maior missionário. Não teve uma igreja que teve um pastor melhor. Sabe quem? Paulo. O problema era do pastor? Não. O problema era, sabe quem? Da igreja. Então, nem toda igreja problemática, ela é fruto do pastor. Às vezes o pastor é sério, o pastor é homem de Deus, e o problema está na própria igreja. É claro que tem muitas igrejas que o problema é o pastor. Mas nem toda igreja problemática, a culpa é do pastor. Exemplo está aqui, a igreja de Corinto. E aí, como nós vimos na introdução, por isso que é sempre importante, irmãos, quando eu digo, venha na introdução da carta, porque na introdução da carta nós vamos dar a divisão dela, então fica muito claro na mente. E se vocês
vocês que estiveram aqui na introdução, vocês perceberam, eu coloquei até um slide ali, e que Paulo dedica os 4 primeiros capítulos de sua carta para tratar do primeiro problema. Qual seja? Divisão na igreja, partidarismo, facções na igreja. Então, esses 4 primeiros capítulos, Paulo vai dedicar justamente às facções, às torcidas organizadas, vamos dizer assim, aos partidos que havia dentro da igreja. A igreja estava rachada em 4 grupos, irmãos, que nós vamos estudar hoje à noite. E embora ela se reunisse, como nós estamos reunidos aqui, todo mundo se reunia no mesmo lugar, era uma reunião de 4 partidos dentro da igreja e outra coisa, que se degladiavam entre si. E os coríntios, mesmo que reunidos no mesmo local, entretanto as divisões internas já prevaleciam e a igreja estava toda rachada, ameaçando a unidade do corpo. E o apóstolo Paulo agora ele vai começar a tratar, irmãos. Se no primeiro capítulo, no primeiro sermão, não da introdução, no primeiro sermão, nós vimos que os santificados devem ser santos, e nós trabalhamos a questão da santificação, que não é uma obra do nosso esforço, mas é a fé em Cristo. Se semana passada nós estudamos sobre os 3 benefícios do cristão, a graça, a fidelidade de Deus, e nós olhamos também o aspecto dos dons que Deus dá. Então Paulo fez essa introdução. Agora, meu amigo, depois dele dizer, vocês são igreja de Cristo, vocês são santos, devem ser santificados. A partir desse versos 10, irmão, até o final da carta, o chicote vai estralar. Paulo vai dar de vara verde e de cano de ferro aqui nos irmãos. A partir de hoje vocês vão ver que ele vai mudar agora. Falou dos irmãos, falou que era de Cristo, vocês são amados. A partir de agora ele vai começar a tratar. Então eu quero que você entenda na sua mente que o primeiro grande bloco da igreja de Coríntios é aqui. A partir de agora, até o capítulo 4, ele vai tratar do primeiro problema e vai dizer qual é a solução. O primeiro problema é esse, problema na área de divisão, de partidarismo. Depois do capítulo 5 em diante, sexualidade, depois outras coisas. Vamos ficar logo aqui. E aí, em primeiro lugar, o que é que Paulo vai fazer para essa igreja que está rachada? Paulo, em primeiro lugar, ele faz uma chamada à unidade. Veja o que é que ele diz aqui nos versos 10. Exortação à unidade. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vocês divisões, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Veja que interessante, Paulo ele tem autoridade apostólica, mas em vez de ordenar os seus leitores a manter unidade, em vez de usar a sua autoridade de apóstolo, sabe o que é que ele faz? Ele roga com afeto. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos. Paulo roga com afeto de irmãos. O apelo de Paulo aqui, irmãos, no versículo 10, é por apelo pela unidade da igreja. E ele faz isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo reprova aqui, irmãos, firmemente o sectarismo em Corinto, mostrando para a igreja que ele não estava procurando ganhar convertidos para ele. Ele não estava querendo dizer assim, olha, o meu grupo aqui, os que dizem eu sou de Paulo, aumente os convertidos para o meu grupo. Ele diz, rapaz, vocês estão tudo errado, inclusive o grupo que dizia que era dele. Vocês entendem? Paulo diz, eu não estou aqui querendo ganhar pessoas para o meu nome, eu não estou querendo aqui encher o meu fã-clube, eu não quero aqui aumentar o número da torcida organizada por mim. Não. Seu propósito único era levar homens e mulheres a Jesus Cristo. Ele começa dizendo, irmãos, rogo-vos. Essa palavra no grego aqui, rogo-vos, é a palavra paracaléu. É um pedir com amor. E essa palavra paracaléu, ela vem da semântica da palavra paráclito. E quem é o paráclito? Nosso.
O Espírito Santo. O Paráclito é aquele que está do nosso lado, que intercede por nós, que roga por nós com gemidos inexprimíveis. E Paulo está dizendo assim, irmãos, eu estou me colocando do lado de vocês agora, e eu estou suplicando, eu estou rogando pela unidade de vocês, que vocês deixem de divisões, de partidarismo, de clube do bolinha dentro da igreja. Ele usa essa palavra, paracaléu, que nos lembra daquele que veio, o nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus, o nosso Paráclito. E o apelo por unidade é feito em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, irmãos, ele está reverberando a oração de Jesus em João capítulo 17. Pai, eu rogo-vos para que eles sejam um, como eu sou um, Pai, em ti e tu és em mim. Eu rogo para que eles sejam um em nós. E que o mundo saiba que tu me enviaste. E para que eles amem uns aos outros. Assim como o Senhor me amou. Então, Paulo diz, olha, eu estou rogando, eu estou suplicando aqui, é em nome de Jesus Cristo, que vocês não tenham divisão entre vocês. E uma vez que ele se baseia em tudo que o Senhor Jesus Cristo é e em tudo que ele realizou, os coríntios, irmãos, aqui vocês vão ver, eles estavam exaltando homens, enaltecendo figuras humanas, uma atitude que só poderia resultar em divisões. Não tem como, irmãos. Um culto à personalidade dentro da igreja é uma contradição. Paulo exalta o nome do Senhor Jesus Cristo, pois ele sabe que essa é a única forma de produzir unidade no povo de Deus. E ele diz assim, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou rogando aqui, pelo nome de Jesus Cristo, que vocês falem a mesma coisa. E que não haja entre vocês divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. A de vocês diz, unido na mesma disposição mental, ou diz assim, o que é que está escrito no final do versículo 10 para vocês? Dizer a mesma coisa? Oi? Inteiramente unidos. A minha diz assim, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Algumas traduções vão dizer a mesma coisa. Significa, irmãos, ter a mesma disposição mental, é estar de acordo. Significa, o versículo 10 aqui, unidade quanto à lealdade e devoção. Essa unidade aqui que Paulo está pedindo, irmãos, é produzida quando os remidos têm a mesma mente de Cristo. Quando eles têm os mesmos valores de Cristo em sua mente. E nos versículos subsequentes, Paulo lhes mostrará de forma prática como pensar em conformidade com Cristo. Quando ele diz assim, irmãos, vocês pensem a mesma coisa, não significa aqui, irmãos, em gostos pessoais, porque em gostos pessoais nós somos diferentes. Não é disso. Não é isso que ele está dizendo, olha, todos torçam para o São Paulo. Não, olha, todos gostam desse mesmo tipo de comida. Não é isso que ele está dizendo, nós somos diferentes, irmãos. Não é nesse tipo de coisa que ele está falando. Ele está dizendo, olha, naquilo que é essencial, as doutrinas essenciais, vocês têm que pensar a mesma coisa, porque maior é o que nos une do que o que nos separa. E os irmãos de Corinto, irmãos, estavam brigando por coisas pífias, infantis, pueris. O interessante é que eles mostravam uma contradição. Naquilo que era essencial, que era inegociável, eles estavam se dividindo. E naquilo que era para eles, na verdade, se dividirem no sentido de ter uma postura, eles não estavam nem aí, que era na hora de expulsar o irmão da igreja que estava ficando com a madrasta. Eles não fizeram nada. E estavam se dividindo por questões pequenas. Irmãos, muitas vezes na igreja, as discussões não estão girando em torno daquilo que é essencial. E Paulo também não está aqui dizendo, olhe, a qualquer preço,
se mantenha unido na igreja. Não, ele não está sacrificando a verdade em detrimento da unidade. Não é um ecumenismo. O que é o ecumenismo? Junta todo mundo, o pastor, o padre, o pai de santo, o budista, o ateu, todo mundo aqui, se abraçando. Não, irmãos, não é isso que Paulo está dizendo. O ecumenismo não é bíblico. Paulo está dizendo assim, irmãos, naquilo que é essencial, nós devemos manter a nossa unidade. Naquilo que é secundário, liberdade de você pensar diferente. O que Paulo não está dizendo é que, olha, acolha qualquer pessoa, por exemplo, em unidade, ele não está falando dos pontos essenciais. Por exemplo, chega uma pessoa aqui no nosso meio e diz assim, eu não quero que Jesus Cristo seja divino, eu só acredito que ele seja um bom mestre, não sei o quê. Não dá para manter unidade. É dizer assim, pegue seu banquinho e saia de mansinho, na frente da teologia de Raul Gil. Tem que lavrar, não é disso que ele está tratando, não é pontos essenciais. Tipo, chega alguém aqui, olha, eu creio que a salvação é pelas obras. Meu irmão, seu lugar não é aqui. Procure seus irmãos romanistas ou outros aí fora. Não é nesse sentido que ele está dizendo. Ele está dizendo, meus irmãos, vocês não devem estar brigando por coisas secundárias. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí, ele diz, bicho, irmãos, vocês estão se dividindo por questões que não é bíblica. Por questões que não é essencial. Aí ele vai dizer, interessante uma coisa aqui para nós. Paulo vai dizer quem foi a fonte que disse a ele que estava tendo problema. Ele diz, versos 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vocês. Vocês entendem aqui, irmão, que Paulo havia sido informado das contendas em Corinto pelos da casa de Cloe. Eu acho que os irmãos disseram, esse irmão da casa de Cloé é um fuxiqueiro, cabuetaram aqui a gente. Só que, irmãos, esses irmãos que fizeram isso, eles estavam prestando um serviço a Deus. Nós temos muita omissão dentro da igreja, irmãos. Ao citar o nome dos informantes, Paulo define aqui, irmãos, um importante princípio de conduta cristã. Paulo cuida do assunto de forma transparente. Ele não chega aqui, olha, me disseram, uma pessoa me disse. Não. Nós estamos com os valores invertidos, irmãos. Quando a gente vai tratar das coisas da igreja, olha, alguém disse, me disseram, as pessoas estão dizendo, não é assim que se trata no assunto bíblico. Paulo aqui, ele cuida do assunto de forma transparente. Muitas vezes, quando queremos tratar dos problemas da igreja, não tratamos dessa maneira aqui, que é a maneira bíblica. Paulo ficou sabendo das contendas na igreja, ele informou a igreja sobre, quando Paulo informou a igreja sobre o problema e deu o nome de quem lhe trouxe as informações dos problemas. Irmãos, nós devemos passar uma adiante notícia sobre problemas de igreja ou sobre problema de um irmão específico ou de alguns irmãos específicos, se estivermos dispostos a ser associados a tais informações. Porque se nós passamos informações e não queremos levar o nosso nome, isso aí é fofoca, irmãos. A aplicação desse princípio evitaria grande parte das fofocas que contaminam a igreja. E hoje é muito comum ouvirmos comentários, olha, tem alguém dizendo isso, aquilo, ou se não, outros dizem, o pessoal anda comentando isso, aquilo, ou ainda, aqueles que comentam, algumas pessoas estão descontentes. Irmãos, não é assim que funciona, isso não é biblicamente. Esses termos, algumas pessoas ou estão dizendo, são termos genéricos e indefinidos que não devem ser usados. Paulo agiu de forma diferente. Ele disse, irmãos, olha, está acontecendo isso. O pessoal da casa de Cloe, melhor dizendo, o pessoal da casa de Cloe informou disso, disse daquilo. Ele diz que os irmãos da casa de Cloe o informaram que estava acontecendo divisão dentro da igreja. Paulo é específico quanto ao informante e quanto à informação. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês.
omissão é pecado. Se você sabe aqui nessa congregação, nessa igreja, que tem um irmão que não está andando com formação doutrina e você se cala, isso é pecado. Você tem que chegar em amor. O problema é que nós não temos a capacidade de informar, de chegar ao irmão, tá errado, vem irmão, conversar comigo aqui, e diga, irmão, não ando nesse caminho não. Se você vê que esse irmão se continua refratário, quanto mais rebelde, você tem que chamar outros irmãos, chamar a liderança, e a gente vai tratar disso. Agora, o que não dá é para ter problemas graves, que às vezes até afeta a questão da igreja em geral, e você ficar calado, e depois que a bomba estoura, diz, não, eu sempre soube disso. Não, meu querido, você está errado diante do Senhor. Você está errado. Tiago diz que nós devemos converter aquele irmão faltoso diante do Senhor. Então, esse negócio de saber que um crente está errado, mas você se cala, meu irmão, diante do Senhor você é responsável. E essa transparência, irmãos, neutraliza a maledicência da igreja. Porque um disse, olha, quem disse? Não, disseram. O negócio roda e ninguém foi que disse. Quando coisas são trabalhadas em um ambiente de abertura e de transparência, o mal é tratado e resolvido sem deixar feridas, mágoas e ranços. Eu fui procurado certa vez para avaliar um pastor que eu conheço. E me chamaram, claro que não tinha a ver aqui com a Missão Boas Novas, e disseram assim, olha, a gente quer um respaldo teu acerca dessa pessoa. Eu disse, olha, os pontos positivos são esse, e os pontos negativos são esse aqui. Se vocês quiserem assumir essa pessoa, é isso aqui. E a pessoa disse assim, se eu falar com, vamos dizer, o manda-chuva, que vai aprovar ou não, você topa se reunir com ele? Eu digo, top, eu digo tudo que eu disse aqui. Não tem um problema. Por quê, irmãos? Não é fuxico, é pensando no bem do corpo de Cristo. Então, na verdade, nós não devemos ter medo de ver assim, não. Não é fuxico, não, é fazer feito com ele. Pô, Paulo, vem cá, está acontecendo isso, isso e isso. E depois de apontar o problema, Paulo roga aos irmãos, como vocês viram no versos 10, o nome de Jesus, em nome de Jesus, fale a mesma coisa, que não haja divisões. Quando ele diz aqui, irmãos, olha, no versículo 10 novamente, há de vocês traz a palavra divisões aí? Dissensão. Nenhuma traz divisão? Contendas, né? Contenda, divisão, né? A palavra divisão aqui é a palavra grega cisma. É a mesma palavra que a gente usa aqui, de cisma. A palavra aqui é a palavra grega cisma. E o que é que significa cisma na linguagem grega, para essa palavra divisão? Cisma significa rasgar um tecido, irmãos. Tem um tecido, e quando você rasga esse tecido, não é à toa que eu disse que nós íamos meditar sobre o tema não rasgue a unidade da igreja, justamente por causa dessa palavra aqui. A palavra grega cisma, que significa literalmente rasgar um tecido rasgado. O que Paulo está dizendo é que havia na igreja de Coríntios algo como um tecido rasgado. É isso, irmãos, que eles estavam fazendo, rasgando a igreja em vários pedaços, rasgando a unidade, rasgando o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo ordena à igreja, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E Paulo menciona aqui, irmãos, a partir dos versos 12, 4 partidos dentro da igreja de Coríntios. Veja os versos 12. Versos 11 ele falou que Clói, quer dizer, tinha informado que há contendas. Aí ele diz assim, aí ele vai dizer, olha, que contenda é essa? Versos 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Irmãos, veja que esses versos 12, nós estamos vendo aqui as facções, os partidos dentro da igreja, as torcidas organizadas dentro da igreja de Corinto. Facções ou partidos se formavam na igreja local de Corinto.
E cada um afirmava, eu tenho um líder distinto. E entenda bem, quando os que diziam que era de Paulo, eles estavam dizendo, olha, nós não levamos sério, não era só que eles escolhiam, era que eles eram contra aqueles outros. Alguns declaravam sua preferência por Paulo. Outros se declaravam e se identificavam com Apolo. Outros ainda com Cefas, que é Pedro. Alguns afirmavam pertencer a Cristo, sugerindo provavelmente esse último grupo, que somente eles pertenciam ao Senhor. Torcidas organizadas, fã-clubes, partidos. O primeiro partido, vamos pegar essa palavra partido, era o partido PP, partido de Paulo. Partido de Paulo, irmão, PP. Embora os crentes de Corinto, vamos falar desse primeiro partido, o PP. Embora os crentes de Corinto tivessem tido muitos preceptores, né? Mas quem foi o fundador dessa igreja foi Paulo, porque foi Paulo que fundou a igreja de Corinto. Ele foi para Corinto, passou 1 ano e meio, e ele funda aquela igreja ali. Então os primeiros membros foram frutos de Paulo, foi Paulo que os levou a Cristo. Paulo foi o evangelista e Paulo foi o fundador dessa igreja, dessa comunidade. Ele ganhou cada um deles, ou seja, deles que eu falo, os primeiros convertidos para Cristo. Então, certamente, o partido PP, partido de Paulo, aqueles primeiros membros da igreja começaram a dizer, não foi Apolo e Pedro aqui o que fundou, e primeiramente fomos nós que fomos convertidos por Paulo, então quem começou tudo aqui foi Paulo, vocês não têm valor aqui não. Aqui o partido que predomina é o PP. Aí só que, irmãos, como Paulo foi o fundador da igreja, o que é que os partidos dele poderiam dizer? Nós somos o pioneiro daqui dessa igreja, nós estamos ligados a ele. Nós somos, juntos aqui, nós somos os primeiros frutos aqui. Nós somos o partido de Paulo. É interessante, e interessante não é nada, que Paulo dá logo uma burdoada na cabeça desse partido dele. Porque Paulo não havia autorizado esse tipo de coisa, irmãos. Paulo pede àqueles irmãos que parem com isso. Irmãos, Paulo não queria ser colocado numa posição de destaque. Ele jamais pediu isso e jamais queria aquilo. Então, até aqueles que diziam, eu sou de Paulo e se levantaram, não era com a autorização de Paulo. Se fosse de hoje em dia, sabe o que era que os pregadores iam fazer? Vamos sair dessa igreja, vamos fundar a igreja da gente, só os partidos de Paulo. Já saí. Eu já tenho um fã-clube aqui, vamos, o PP, igreja PP, partido de Paulo, botar logo uma foto do apóstolo Paulo na frente da igreja. Isso é o primeiro sinal de heresia. Você quer saber a heresia é quando a igreja tem a placa do partido logo de frente assim. Geralmente é com a esposa. Você já pode correr dali, que ali é a sinagoga de Satanás. O que é que acontece, irmãos? Só que existia outro partido aqui. Do verso, além de Paulo, qual é o outro que dizia, eu sou de quem? Eu sou de Apolo. Esse é o partido PA, partido de Apolo. Tem o PP, agora é o PA. Vamos ver quem era Apolo, irmãos. Vá lá para Atos 18, que é a fundação da igreja de Corinto, para a gente dar uma olhada nesse caboclo aqui. Atos 18, 24. Atos 18, 24. Todos encontraram, irmãos? Diz assim, só para a gente ver quem era Apolo. Isso aqui, irmãos, só eu contei para vocês entenderem, é a terceira viagem missionária de Paulo. Ele vai estar indo lá em Éfeso, e eu quero que vocês entendam que é nesse momento que ele encontra Paulo. Vê, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu. Quem é esse judeu? Ele era um judeu, natural de Alexandria, lembrando que Alexandria era na Grécia, chamado Apolo. Veja os atributos dele agora. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então o texto está dizendo aqui que Apolo era da cidade de Alexandria. Nesse momento aqui, não nesse que a gente está vivendo, nesse momento de Apolo aqui na Bíblia, Alexandria era a segunda cidade maior do mundo, irmãos. Entenda bem, ele era dessa cidade, natural aqui. Alexandria era o centro da atividade intelectual do mundo.
Quem não sabe aqui a biblioteca de Alexandria? Minha amiga, era a maior biblioteca que tinha. Em Alexandria floresceu uma grande escola da interpretação alegórica, que diga-se de passagem, era uma escola herética, né? Que tinha até Orígenes, que fundou o método alegórico. E ali estava, irmãos, uma das maiores bibliotecas do mundo. Então, influenciado por esse clima da cidade, Apolo tornou-se um grande orador, um grande homem da retórica, na arte do falar, do se comunicar. E aí, mais tarde, Apolo ele foi discipulado por Áquila e Priscila, os companheiros de Paulo. Aqui nesse mesmo capítulo, você vê no versículo 28. Vai lá para o versículo... Aliás, versículo 26, por favor. 26. Olha o que é que diz. Ele, pois, começou a falar... Ele quem, irmãos? Apolo. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então, assim... O partido de Apolo, muito provavelmente, o grupo de Apolo tenha sido os intelectuais gregos. Porque Corinto era na Grécia, os irmãos se converteram. Só que, meus irmãos, vocês têm que entender. O grego, seja de Corinto, seja de Atenas, seja de onde for, o grego ele era igual ao brasileiro. Do jeito que o brasileiro é doido por futebol, o grego era doido por filosofia. E do mesmo jeito que o brasileiro gosta de time de futebol e gosta de falar dos astros, dos grandes jogadores, e fulano joga mais do que esse ciclano, lá na Grécia era o seguinte, era a idolatria por filósofos. Do mesmo jeito que a gente fala, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Messi, Cristiano Ronaldo, né? Mirandinha que jogava no Central, os craques. Então, assim, aí eles falavam do quê? Dos grandes oradores. O papo lá era os grandes oradores. Então, esse grupo de Apolo, eu sou de Apolo, provavelmente era o grupo ali que gostava dos homens da retórica, porque vocês veem que o texto diz que ele tinha uma boa retórica. E os gregos, meu amigo, o cara não podia ter conteúdo, mas se ele tivesse uma dicção, uma eloquência, uma oratória, os gregos ficavam assim, já besta, porque eles admiravam isso aí. Eles gostavam de um discurso bem elaborado, eloquente, cheio de beleza, de retórica. E aquele grupo formou uma cultura de Apolo. E você veja que Apolo era um danadinho mesmo, porque Paulo funda essa igreja, ele chega lá depois, e mesmo chegando depois, já fez um partido. Ele não, né? Ele não. Mas os irmãos disseram, rapaz, eu acho que Apolo é mais rochedo do que Paulo na pregação. Vocês entendem? Então ele era um homem de muita dicção, de muita oratória. Vamos voltar para lá. Então nós temos o partido PP, o partido PA, e agora nós vamos ter outro PP também. Tem 2 PP. Vamos voltar para Coríntios. Coríntios 1. Versículo 12. Qual é o terceiro partido, irmãos? Que era o partido de Pedro. Poderia botar aqui o PC, né? Só não boto mais o outro C, porque vai dar o PCC, aí já é outro partido. Mas o PC, partido de Cefas. E aí eu acredito que esse partido era mais voltado aos judeus, porque o ministério de Pedro era o ministério da circuncisão. Ele sempre focou mais na área dos judeus. Então eu acredito que aqueles judeus da diáspora, ali dispersos, formaram esse grupo. Como o apóstolo Pedro ele foi direcionado especialmente aos da circuncisão, então havia dentro da igreja de Corinto um grupo que seguia a liderança de Pedro. E aí nós temos o quarto partido, que é o PJ, o partido de Jesus. Aí vocês estão achando que esse PJ aqui era os que estavam certos. Irmãos, isso eram os hereges também. Que às vezes ela diz assim, não, aqui, os que estão certos aqui é os que dizem que é de Jesus. Não, irmãos, veja aqui, os que diz aqui o versículo de número 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefa e eu de Cristo. Irmãos, esse grupo que diz eu sou de Cristo, eles não se submetiam a qualquer líder humano, inclusive Paulo. Você conhece pessoas, até hoje tem pessoas assim. Pessoas que não se submetem à liderança, que pensam ter um canal de comunicação direto. Não, eu tenho um canal direto com Deus de comunicação.
pessoas que julgam que não mais precisa da Bíblia, porque agora tem revelação, que Deus revela direto a ela. Quem revela é a flecha e cola, na verdade, a Bíblia está revelada aqui. Então Paulo mostra, porém, que essa atitude é carnal. Paulo diz, meu amigo, não existe isso. E Paulo pergunta, e aí ele vem com 3 perguntas retóricas. Você sabe que perguntas retóricas é aquela pergunta que não é que você quer saber a resposta, é que você afirma fazendo uma pergunta. É como dizer assim, rapaz, tu não tem vergonha na cara não, é? Ele não está querendo fazer uma pergunta. Então a pergunta retórica, ela não quer que tenha uma resposta para saber. É uma afirmação em tom de perguntas. E aí Paulo faz 3 perguntas retóricas aqui no versículo 13. Ele diz assim, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Rapaz, você vê que Paulo é um homem de Deus, né? Porque tem certos pseudos pregadores que eles amavam isso daqui. Eles amavam ter um partido em prol dele. E Paulo quebra esse tipo de coisa. A repreensão indignada de Paulo é nos versículos 13 a 17, irmãos. A formação de partidos dentro da igreja constituía, na verdade, uma negação da unidade do corpo de Cristo. Irmãos, idolatrar líderes humanos era o mesmo que desprezar aquele que havia sido crucificado por eles. Quem se identificava com os homens esquecia que no batismo havia confessado sua fidelidade exclusiva a Cristo. Por isso que Paulo diz assim, fui batizado por vocês. No momento que vocês foram batizados, foi no nome de Paulo, por acaso? Aí ele faz a primeira pergunta, acaso está Cristo dividido? E a resposta é, não. Cristo não está dividido, ele não pode ser dividido, ele não pode, irmãos. Aí Paulo pergunta, vocês foram batizados em nome de Paulo? É claro que não, né? Batizar, irmãos, e ele vai dizer daqui mais adiante que batizar não foi o principal foco do seu ministério. E não foi nem o ministério de Jesus batizar, porque na verdade os discípulos de Jesus batizavam, mas nem Jesus batizava. Você percebe que o foco principal do ministério de Jesus e tanto de Paulo não era de batizar. Ninguém se torna... Irmãos, vê que interessante, as pessoas dizem assim, é como se dissesse assim, olhe, quem realizou meu batismo foi Paulo, viu? Veja, como se o fato de Paulo ter batizado alguém desse mais virtudes a ele, mais credencial. Você está pensando que no meu batismo foi qualquer um? Foi Paulo, menino, que me batizou. Idolatria dos seres humanos não tem fim. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? E aí você percebe que tem muitas pessoas, irmãos, que acham que tem mais privilégio espiritual se um certo líder famoso batizá-los. Ou se não, tem crentes que, por exemplo, quando vai para Israel, mesmo sendo batizado, agora eu quero ser batizado de novo no Rio Jordão. Oh, meu Deus, isso é uma infantilidade, irmãos. Isso é infantilidade. Na verdade, não muda nada diante de Deus. E aí, Paulo pergunta, foi Paulo crucificado por vocês? Não, meu amigo, quem morreu por vocês foi Cristo na cruz, não eu. Vocês estão idolatrando quem, meu irmão? Homens, pecadores. E aí, Paulo diz no versículo 14 uma coisa interessante. Dou graças a Deus, ele diz, porque a nenhum de vós batizeis, exceto Crispo e Gaio. Olha que interessante. Paulo diz, olha, ainda bem que eu batizei pouca pessoa, porque se eu tivesse batizado maior, pronto, aí o fã-clube, a torcida jovem de Paulo, da torcida organizada, estava maior ainda. A inferno coral do apóstolo Paulo. Estava maior, irmãos. A Gaviões da Fiel de Paulo. Então, assim, essa torcida organizada, o partido político estava maior, o colégio eleitoral de Paulo. Paulo disse, mas eu dou graças a Deus, ainda que eu batizei foi pouco. Ele está revoltado aqui, irmãos. Diante do surgimento dos partidos de Corinto, Paulo diz, graças a Deus, porque havia batizado alguns membros daquela igreja. Entre eles, Crispo e Gaio. E aqui eu quero abrir uma aplicação aqui para nós. Irmãos, o batismo ele é uma ordem de Deus, ele é importantíssimo. Mas nós devemos colocar o batismo no lugar certo dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas seitas que elas creem piamente que o batismo, eu estou falando batismo com água,
Não aquele batismo que é o batismo que Paulo fala em Corinto, nós somos unidos a Cristo, né? Porque ali é pela fé, ali não é o batismo com água, mas assim, a união mística. Tem seitas que dizem que, de fato, o batismo com água, ele sim tem um papel na salvação. Ele tem uma função de completar a questão da salvação. Meus irmãos, se o batismo salvasse, e ao dizer isso eu não estou desvalorizando o batismo, Deus me livre, que é uma ordenança. Mas se o batismo salvasse, como era que Paulo ia dizer, graças a Deus que eu não batizei ninguém? Poucos. Não, ele não podia dizer isso. Mas Paulo entendia que o batismo não salva. O batismo não salva, mas todo salvo deve ser batizado. O batismo é uma demonstração externa do que aconteceu no interior. Mas ele não salva, porque se o batismo fosse fundamental para a salvação, Paulo não poderia ter dito o que disse. Dou graças a Deus que eu não batizei muitos. Como, Paulo? Tu está dando graças a Deus porque as pessoas não estão sendo salvas? Isso, não foi batizado. Então, assim, isso. Então, o que é que acontece? Paulo diz aqui nos versos 14, eu dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizar, exceto Crispo e Gaio. Aí ele diz aqui, irmãos, no versículo 15. Por que ele está dando graças a Deus não ter batizado? Ele vai dizer no versículo 15, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Aí ele vai lembrar, ele disse, Paulo não estava nem aí para essa questão de número, essas coisas, que ele diz assim, aí ele vai lembrar agora, veja que deu um lampejo nele, depois ele lembra agora. Sim, também batizei, verso 16, batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. A última coisa que o apóstolo Paulo desejava era ouvir alguém afirmar que havia sido batizado no nome dele. Irmãos, isso é uma loucura. Em outras palavras, ele não estava tentando granjear convertidos para si ou ganhar prestígio, irmãos. Seu único objetivo, o seu único propósito era conduzir homens e mulheres ao Senhor Jesus Cristo. E verso 16 ele diz, batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Quando ele reflete melhor, Paulo lembrou que também havia batizado a casa de Estéfanas, mas não se recordava se havia batizado algum outro. E aí o verso 17, ele diz assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Eu quero só meditar nessa primeira parte, depois eu vou meditar na segunda. O apóstolo Paulo deixa claro que ao ser enviado por Jesus, lembra que Jesus disse para Ananias, vá na rua direita, que ele está lá orando, jejuando, que este é para mim um vaso escolhido. Importa que ele sofra para o meu nome, ele vai pregar o Evangelho. E Paulo entende isso e ele diz, eu quero deixar bem claro que eu fui enviado por Cristo, a tarefa prioritária do seu ministério não era batizar, mas para pregar o Evangelho. Por quê? Ele fundava a igreja e claro, discipulava, batizava alguns, mas não estabelecia a liderança e depois ele ia embora. Quem ia batizando eram os que eles tinham deixado como presbíteros, como pastores. Isso não significa de maneira alguma que Paulo não acreditava no batismo. Não é isso, irmãos. Tanto que ele mencionou o nome de algumas pessoas que havia batizado. Antes, o objetivo central de seu ministério não era batizar. É provável que Paulo confiasse a tarefa aos cristãos da igreja local. E aqui esse versículo, eu digo mais uma vez, ele refuta, porém, qualquer sugestão de que o batismo é essencial para a salvação. Se caso fosse essencial para a salvação, Paulo estaria dando graça, Paulo não poderia estar dando graças a Deus por não ter batizado, porque se fosse essencial para a salvação, ao dizer que dava graças a Deus por não ter batizado, ele estava dando graças a Deus por não ter salvado nenhum de Coríntios, entendeu? Se o batismo salvasse. Então, não combina. O apóstolo Paulo sim crê no batismo, mas ele aqui está querendo combater, na verdade, essa idolatria. Aí a parte B do versículo 17 diz assim, eu vou ler logo o inteiro, né? Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra,
Decore isso daqui, viu? Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo faz uma transição dos versos 17 para os versículos seguintes, que ele diz assim: não prega o evangelho usando sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Por que é que ele está dizendo isso? Não com sabedoria de palavra. Ele sabe, irmãos, Paulo sabe que os homens se impressionam com retórica. E se ele entra nesse campo da retórica grega para ficar com um discurso bonito, ele terá frustrado seus próprios esforços de apresentar o verdadeiro evangelho da cruz de Cristo. É preciso novamente vocês entenderem quem era o povo, onde estava Corinto. Por isso que é importante sempre o contexto. Lembrar que os coríntios, irmãos, eram gregos. E, portanto, consideravam e tinham um apreço muito grande pela sabedoria humana. Por isso que tem a palavra filosofia. O que é a palavra filosofia? Ela é composta por duas palavras. Philos, ou phileos, do grego, amigo, e sofia, sabedoria. Então, filosofia significa amigo da sabedoria, ou amigo do saber. Então, eles eram gregos, eles amavam a sabedoria humana. Consideravam seus filósofos heróis nacionais. Lembra que a Grécia aqui, terra de Platão, de Aristóteles, de Demóstenes, de Péricles, Aristóteles, Platão, Sócrates, que vem primeiro. Na sequência é Sócrates, depois Platão, que é aluno de Sócrates, depois Aristóteles, que é aluno de Platão. Então, assim, eles eram enaltecidos, irmãos. Os gregos, eles ficavam ali nas praças só para bater retóricas, novidades, aproveitando que Paulo debate com duas correntes filosóficas, chamado lá em Atos 17, quando ele foi pregar lá em Atenas, os epicureus e os estoicos, que inclusive a filosofia estoica, ela está ganhando muito volume agora na era moderna. Voltou, né? Os estoicos. Você vê muita gente no Instagram seguindo a filosofia estoica. E aí, ao que parece, parte da mentalidade do Coríntios se havia infiltrado na igreja. A mentalidade, na verdade, dessa filosofia, dessa retórica. Lembra que, realmente, quando a gente vai para Cristo, irmão, a gente se converte. A gente é regenerado, mas pode ver que tem um bocado de carrapato e pulga que a gente traz do mundo, né? Alguns hábitos. E isso, só com a santificação, a gente vai eliminando. Então, os coríntios foram a Cristo, se converteram, mas muito daquela influência da cultura, da Grécia, dos grandes saberes, da retórica que eles amavam, eles acabaram trazendo para dentro. E Paulo diz: olha, eu não fui com vocês aqui com sabedoria humana, com palavras humanas, com retórica. Ele diz: não, com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. É preciso lembrar disso, irmãos. Alguns dos membros de Corinto desejavam tornar o evangelho tipo mais palatável, mais aceitável aos pensadores. Não, vamos modificar o evangelho para ver que ele cabe melhor aqui, nos grandes pensadores daqui da Grécia. E talvez os coríntios, ao seu ver, a falta de status adequado da mensagem da salvação entre os estudiosos tornava-se necessária intelectualizar. Como se, vamos intelectualizar a mensagem do evangelho para que então possa... porque o evangelho não está trazendo tanto status, não está trazendo uma mensagem adequada para os intelectuais. Não, meu irmão. Ele não precisa adequar nada, não. O evangelho é assim mesmo que o Senhor Jesus quer. E nós vamos modificar, não. E Paulo diz: eu não quero isso. É um equívoco, irmãos, grande e grave, procurar tornar o evangelho mais aceitável. Há uma diferença enorme, irmãos, entre a sabedoria de Deus, que ele vai falar semana que vem, e que nós vamos estudar, e a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, para Deus, é loucura. E os caras da Grécia estavam querendo dizer: não, vamos dar uma manipulada aqui no evangelho para tornar ele mais sábio. Que sabedoria? Que é desprezível para Deus. Paulo disse: eu não vou com palavras de sabedoria, para que eu não esvazie o conteúdo do evangelho, para que eu não anule a cruz do evangelho, a cruz de Cristo. O que é que esse texto ensina para nós nessa noite?
Esse texto, ele tem que nos provocar alguma reação, ele exige alguma coisa de nós. A primeira coisa que essa passagem espera de nós e nos ensina é não cultuarmos homens, irmãos. A igreja evangélica é uma tietagem. Eu ia citar um vernáculo aqui nordestino, mas Rosemary me pega mais tarde. Ela liga para mim, irmão, para botar furando em mim, viu? Vocês não sabem, não. Essa mulher me aperta muito. Eu não ia dizer uma palavra, mas era um ditado popular. Ela é da família de Chloe. O que é que acontece? Mas o que é que essa passagem espera de nós? Irmãos, há uma idolatria por pregadores hoje em dia que é de dar medo. É um culto à personalidade. Ai, o pastor, irmãos, um pastor de Deus, ele não fica feliz quando alguém diz, que grande pregador. O homem de Deus, ele fica feliz quando diz assim, que grande Cristo foi pregado hoje por esse pecador. Irmãos, o coração do ser humano é depravado, ele gosta de receber elogios. Se ele não tiver cuidado, ele perde a humildade e ele fica soberbo e arrogante. E o povo evangélico colabora para isso. É tietagem. Irmãos, veja bem, eu não estou dizendo que nós não devemos admirar e termos homens com referência. Eu tenho homens de referência. O meu teólogo favorito, eu sempre digo, é Tim Keller, que infelizmente, eu digo infelizmente para mim, para o meu egoísmo, né? Morreu ano passado. Pastoreava lá em Nova York. Um homem intelectual, um homem piedoso. Li quase todos os livros dele que foram traduzidos aqui no Brasil. Mas o perigo é entre a admiração e a idolatria, 2 palitos. E qual é a maneira de você admirar sem idolatrar? É você não só escutar ele. Porque a nossa tendência é que quando nós gostamos de uma pessoa, nós só escutamos aquela pessoa e só queremos dar ouvido àquela pessoa. E achamos que aquela pessoa é infalível. E aí quando você diz, olha, eu gosto muito desse camarada, mas qual é o antídoto? É você escutar outros tão bons quanto eles. Por exemplo, eu escuto John Piper, John MacArthur, Paul Washer, pregadores aqui nacionais também, que tem muitos bons. Então assim, mas quando você só escuta uma pessoa apenas, tenha cuidado. Porque aí da admiração para a idolatria é 2 pulos. E nós vemos hoje uma tietagem muito grande, irmãos, por pregadores. E às vezes, pregadores gostam. Os do homem de Deus não, mas esses falsos aí é que gostam mesmo. Então, não cultue pregadores. E às vezes a culpa nem é do pregador. Sabe qual é o problema? Tem muitas pessoas que dizem assim, quando o líder ele peca ou tem algum acidente, sabe o que a pessoa faz? Sai da igreja e não congrega mais. Fiquei decepcionado. Sabe por que tu ficaste decepcionado? Porque o teu ídolo não era Jesus, tu era do partido desse pregador aí. E tu botasse a tua fé nele. Ai, meu Deus, meu amigo. Esse é o problema de você enxergar homens como infalíveis. Todos os homens têm pé de barros, irmãos. O que é que essa passagem nos ensina, além de não cultuarmos homens? Ela nos ensina, irmãos, que nós não devemos se dividir por besteiras. Meus irmãos, quando eu me converti aos 19 anos, quando Cristo me encontrou, com 3 meses de convertido, lá na Boas Novas, na rua 1º de Maio, foi uma divisão tão grande, uma briga tão grande. Estava os novos convertidos, Vé e Romenilson. E a briga da igreja na cara da gente. Não teve um. Disse assim, gente, poupa esses meninos aqui que chegaram agora na igreja. Oxe, era ganho eu e Vé assim. E a gente já tinha vindo do mundo. Foi a graça de Deus que nos sustentou para a gente não ficar decepcionado e dar uma carreira da igreja. Que hoje eu olho assim, eu digo, meu Deus, foi tua mão que preservou a gente ali. Porque a gente tudo neófito na fé. Por exemplo, quando Paulo diz que o pastor ele não pode ser neófito na fé, aquela palavra neófito ali significa planta nova, uma planta recém-plantada. Então, assim, é um brotinho ali. E você sabe que o novo convertido ele tem que ter cuidado com ele, por ele dar algumas coisas, que ele não está maduro ainda. Poxa, a coisa foi na cara da gente explodindo assim, puf, puf. Então, assim, hoje eu analiso que foram todas divisões por questões bestas, por carnalidade. Então, assim, irmãos, nós não podemos rasgar a unidade da igreja. Nós rasgamos se for em prol de assuntos que é inegociáveis.
Imagina chegar aqui um assunto dizendo assim, não, agora a gente está crendo que salvação é pela fé, mas pelas obras também. Aí realmente a gente negocia. Mas por questões pequenas, irmãos, se dividir. O que é que esse texto também nos ensina? Irmãos, os crentes de hoje, se você esquecer tudo que eu disse hoje, leve isso que eu vou dizer, por isso que eu deixei para dizer por último. Os crentes de hoje estão pior do que a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto brigava e se dividia por pregadores. Hoje os crentes estão se dividindo por causa dos políticos. A igreja está rachando por conta de questão de política, irmãos. E eu vou logo deixar um recado aqui. Ano que vem vai começar essa palhaçada de novo. Aqui dentro, neco de pitibiriba, viu? Política. Ah, na porta, pode lavrar daqui. Vá discutir política lá na esquina, onde for. Lembro que na última eleição, eu recebi uma ligação, eu estava no trabalho, eu trabalhava no CRAS ainda. Eu trabalhando, lá vem um irmão, ligou para mim, Rafael, você não vai tomar partido? Eu digo, já tomei, irmão, não é o de Cristo. Mas você tem que dizer, eu digo, irmão, deixa eu ver se eu estou entendendo. Tu está querendo que eu fale de política no culto? Eu disse, ó, tu me conhecesse pregando o evangelho, tu vai ver eu velho, levantando apenas uma bandeira, a de Cristo. Sabe por que eu não vou levar política para o púlpito? Porque o cara que crê no político, ele é um idólatra. Sabe por que ele é um idólatra? Porque ele crê piamente que no futuro esse camarada não vai escorregar. Irmãos, imaginem eu aqui, em frente para o púlpito, querendo persuadir vocês a votar em determinada pessoa. Eu estou crendo o quê? Eu estou crendo que esse camarada vai ser impecável daqui para frente. Ele não vai errar no amanhã. Aí esse camarada erra e eu fico com a cara de tacho, batendo as pernas, olhando para vocês. Pelo amor de Deus, gente, eu vou fazer um negócio desse. Se eu fosse um doido. Então eu digo uma coisa a vocês. Não se divida, irmãos, por conta de política. Na última eleição, foi nego dizendo assim, tu não é crente porque tu não vota, e falando, esqueça disso. E aqui você não vai encontrar essa brecha, não. E esse irmão que ligou para mim, porque eu não fiz isso, saiu da igreja. O outro também saiu, porque queria que eu fizesse isso. Eu não vou fazer. Eu não vou estar persuadindo e não vou dizer que você... Não. Irmãos, só Cristo Jesus. Aqui é lugar para falar a palavra. Mais nada disso. Acabou-se. Então, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Os crentes de hoje estão pior do que o dos coríntios. Se o dos coríntios eles se dividiam por causa de pregadores, os crentes hoje estão se dividindo por causa de político. Não faça isso. Não faça isso. A palavra de Deus, irmãos, diz que nós pertencemos à pedra que é jogada do céu sem auxílio de mão. E essa pedra lá de Daniel, ela vai esmagar todos os reinos desse mundo, que é Jesus Cristo. É esse reino que nós estamos firmados. Então que Deus nos ajude, irmãos, a sermos pessoas que lute pela unidade da igreja, que lute pela integridade da igreja, inclusive fazendo pela família de Chloe, viu? Porque ele não é um exemplo negativo, não, ele é um exemplo positivo. Vê irmão em falta, chega no irmão. Sabe qual é o problema? É que os irmãos não confrontam o outro em amor. Irmão, vem cá, joga para os outros. Não, confronta, senão o irmão está errado. Faça isso, não, isso não glorifica o nome de Cristo, não. Isso vai ser um mau testemunho para todo mundo, para a sociedade, para a igreja. Nós precisamos, irmãos, lutar pela unidade de Cristo. Inclusive, falando dos problemas que tem no seio da igreja. Deus abençoe a vida de vocês todos. Até semana que vem.